Como lidar com os problemas da vida de uma forma assertiva? Esse é o tema do episódio de hoje do Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou terapeuta, sou astróloga e hoje vamos conversar sobre como que a gente pode lidar com os problemas que acontecem na nossa vida, sejam eles grandes, pequenos, independente do seu tamanho, para que a gente possa olhar para isso de uma forma mais tranquila e conseguir resolver os problemas que acontecem com a gente sem estar num papel de vítima, num papel de sofredor, assumindo aí as rédeas da nossa vida, tendo domínio sobre aquilo que a gente pode ter domínio, não é mesmo? Como que a gente faz isso? O primeiro ponto, quando a gente está passando, né, por um momento de dificuldade, por um problema, ou quando a gente está passando por uma situação que a gente tem a impressão de que ela é fora de nós, né? De que algo aconteceu a nós. E dá aquela sensação de que a gente não tem responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo com a gente, né? Então, se, por exemplo, a gente fica doente, a gente acredita que aquilo nos aconteceu, né? Ou então, se a gente não está indo muito bem no trabalho, às vezes a culpa parece que é do nosso chefe ou do nosso colega de trabalho que está sempre nos sabotando. A gente tem essa percepção, muitas vezes, de pouco controle, de pouco... O que eu posso fazer com relação a isso? Não tem nada que eu possa fazer. A gente se sente impotente, a gente se sente, muitas vezes, frustrado diante de situações, não é mesmo? E a gente precisa partir de um pressuposto de que tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser, né? Os gregos acreditavam muito nisso e isso faz muito sentido, porque quando a gente olha para a natureza, para o universo, tudo tem um propósito, tudo tem a sua função, e tudo acontece para contribuir para o funcionamento do todo. E a nossa vida não é diferente. Quando a gente tem essa percepção de que o universo é cosmos, que ele é ordem, né? Cosmos é ordem, organização e não caos, que tudo acontece com um propósito, com um objetivo específico, que tem uma relação com a nossa evolução, a gente começa a compreender e ter uma postura diante dos problemas diferente, não de vítima, mas de aprendiz, pelo menos, de explorador, né? Eu consigo olhar para aquela situação e entender que ali há algo que eu preciso aprender. E às vezes a sensação que a gente tem é de que a gente talvez não saiba lidar com aquela situação, de que aquele problema ele é grande demais para nós, que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir superar essa adversidade. E quando eu me deparava com essas situações na minha vida, eu sempre busquei vídeos que me trouxessem inspiração, né? Que me trouxessem um conhecimento do qual eu não possuía, para que eu pudesse, a partir desse novo saber, ganhar e dar um significado diferente para a vida. Eu entendo até que essa é a função da astrologia também, quando a gente consegue colocar e compreender o filtro astrológico, o filtro de mundo astrológico, a gente consegue trazer sentido e significado para aquilo que acontece. E aí, a partir desse sentido, desse significado, a gente consegue agir no mundo de uma forma diferente. Então, quando acontecia algo que parecia ser uma injustiça na minha vida, ou algo muito difícil de ser superado, eu sempre busquei vídeos na internet que pudessem me trazer um certo acalento no coração, como eu espero que esse vídeo seja na sua vida também. Aliás, se você gostar desse vídeo, aproveita e compartilha com as pessoas, curte, porque ajuda muito o YouTube a reconhecer que esse é um episódio interessante. O Spotify também consegue entregar para mais pessoas e mais pessoas conseguem ter acesso ao benefício que é escutar esse podcast, esse episódio. E quando eu estava com situações assim, eu uma vez escutei a professora Lúcia Helena Galvão dizendo o seguinte, que quando a gente entende, então, que o universo é ordem e não caos, e que as coisas têm uma razão de ser, então, não seria correto a gente pensar que aquele problema que nos afeta, ele foi feito sob medida para nós, que nós temos a condição de resolver esse problema, porque caso contrário não existiria ordem, existiria caos. E até traz uma analogia muito interessante do jogo de queimada.
Quando a gente está brincando de queimada, sabe aquele jogo que você joga a bola e atinge a pessoa, e aí se ela não conseguir segurar a bola na mão, ela é queimada e ela está fora do jogo? Se a bola não vai em direção a nós, é porque ela não é para a gente. Ela não nos alcança. Então, se esse problema está na sua vida, é porque você tem condições de lidar com ele. E existe algo aí para você aprender, algo para você melhorar na sua vida a partir desse desconforto, dessa adversidade, dessa situação problemática. Tendo isso em conta, a gente já começa a a gente já começa a sair desse lugar de eu sou injustiçada, a vida é assim mesmo, é tudo uma bagunça, nada dá certo para mim. A gente começa a sair desse lugar de vítima, de pessoa que sofre as coisas, para alguém que está na dinâmica da vida, de alguém que tem algum certo domínio sobre sobre a resposta que dá aquilo que nos acontece, né? A gente muitas vezes não tem controle sobre as circunstâncias que nos acontecem. O controle que a gente tem é o que a gente vai fazer com isso. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não contribuiu de uma forma, pelo menos, consciente e direta, né? Existem problemas que dependem do nosso comportamento para serem solucionados, são aqueles problemas em que a nossa ação, a nossa mudança de hábitos impacta nesse problema. Então, por exemplo, se você tem um problema de saúde derivado, decorrente, talvez, uma ansiedade ou um estresse crônico, você inserir hábitos na sua rotina que vão te trazer essa paz, essa conexão espiritual, essa conexão com a sua essência, diminuir o ritmo, desacelerar, ou fazer as coisas com uma intenção, uma intensidade diferente, vai te ajudar a melhorar a sua saúde. Claro que em casos extremos, em casos em que a gente está no meio do furacão, é muito importante a gente pedir ajuda, né? Porque muitas vezes a gente não consegue se apaziguar devido a gente estar no meio desse furacão. Muitos problemas a gente consegue resolver a partir de mudanças de hábitos. Por exemplo, se eu me sinto sempre cansada, né? E eu faço os meus exames e tá tudo bem fisicamente comigo, mas eu vou dormir super tarde, acordo cedo. Eu, antes de dormir, não faço uma higiene do sono, minha alimentação é ruim, eu não faço exercícios físicos. Isso tudo vai interferir na minha disposição do meu corpo, na minha vitalidade. Então, eu posso, a partir de uma mudança de hábitos, que normalmente acontece de uma forma um pouco mais lenta, né? Às vezes a gente precisa fazer pequenos reajustes na rotina para que você possa se sentir cada dia mais disposta. E aí você tem como resolver esse problema de uma forma direta. Às vezes, o problema que a gente precisa solucionar, ele depende da ação de uma outra pessoa. Então, como que a gente pode influenciar nesse tipo de solução de problema? É justamente exercendo nosso poder de influência sobre essa pessoa. E aí é muito importante que a gente pense sobre como nós vamos fazer isso, né? Como que eu vou exercer o meu poder de influência? Eu vou fazer isso através da força, da dominação, da tirania, do autoritarismo? Acho que esse não é o melhor caminho caso você esteja buscando o caminho do bem, que eu acredito que é o que você está fazendo nesse momento, não é mesmo? Afinal de contas, você está aqui escutando um podcast, buscando resolver seus problemas de uma forma mais assertiva. Então, como que você pode, a partir das suas ações, a partir do seu poder de convencimento, da sua capacidade de argumentação, mostrar para aquela pessoa que ela tem um papel fundamental na solução desse problema, que de uma certa forma, provavelmente também alcança a vida dessa pessoa, não é mesmo? Então, aí você precisa exercer esse poder de influência, essa capacidade de mostrar, de servir de modelo, de servir de guia, de líder, para que essa pessoa possa ajustar o comportamento dela e assim solucionar o problema. Isso acontece muito dentro do ambiente de trabalho, dentro do nosso ambiente familiar, né? Muitas vezes a gente precisa pedir a colaboração das pessoas que moram com a gente para que a casa funcione bem, não é mesmo? E claro que às vezes a gente tem momentos em que
as coisas estão meio desajustadas e a gente precisa fazer aquela reunião em família, conversar e colocar os pingos nos is e entrar em um consenso, não é mesmo? De quem vai ficar com determinada tarefa. Então, para que o funcionamento da casa funcione, até às vezes a gente, quando eu penso nisso, eu penso muito nessa questão de, o marido precisa ajudar, né? Mas não é que o marido precisa ajudar, o filho precisa ajudar, não, todos são parte dessa família. E para que essa família funcione bem, todo mundo precisa exercer o seu papel dentro das suas funções, não é mesmo? Então, o marido, ele precisa, além de prover a casa, segurança, ele precisa fazer algumas atividades que facilitam o funcionamento da casa. Não porque ele ajuda, mas porque ele é membro integrante dessa família. A mesma coisa com os filhos, né? Às vezes a gente pensa que a gente protege os nossos filhos quando a gente faz tudo para eles, né? Ainda mais quando a gente fala de tarefas domésticas, mas a verdade é que quando a gente consegue dar essa responsabilidade para os nossos filhos, eles se sentem úteis, eles vão criando um senso de responsabilidade, um senso de disciplina, de ordem, e isso facilita demais a vida deles, a capacidade de socialização, a capacidade de empatia. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai ressignificando o que é ser membro de uma família, né? Ser parte integrante dessa família. E do que isso implica, né? Todos ali funcionando juntos em prol dessa família, dessa instituição familiar. Então, cada um contribui dentro das suas possibilidades e das suas limitações, mas não porque ajuda, mas porque é membro, porque existe uma responsabilidade ali. E isso, às vezes, é meio difícil da gente perceber num primeiro momento, não é mesmo? Eu já várias vezes me peguei pensando sobre esse tema, de que cada papel que a gente exerce tem implicações, né? Ele vem com ônus e bônus, tudo na vida é assim, a gente tem alguns direitos e muitos deveres, né, a serem cumpridos para que a gente possa exercer esses direitos de uma forma livre. Outro tipo de problema é aquele problema que a gente não pode fazer nada a respeito. É aquele problema que acontece apesar da nossa vontade, independente da nossa vontade, independente da ação do outro. Então, são coisas que acontecem na vida. E essas coisas que acontecem na vida, elas são da vida, né? Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, já dizia Marco Aurélio. Então, como que a gente pode lidar com essas situações que fogem que fogem da nossa capacidade de ação, né? Que não dependem daquilo que a gente faz, que estão para além disso. Essas são as situações que, na maioria das vezes, são as mais desafiadoras, porque elas são dá a impressão que a gente tem que elas são maiores do que nós, né? Por quê? Porque a gente não contribui de forma direta para elas. E aí a gente vê aquilo e a gente às vezes se desespera. E como que a gente faz com essas situações? Como que a gente pode lidar com essas situações que a gente não contribui diretamente, nem outra pessoa, mas que acontecem? E aí é que está o grande cerne de todo esse episódio. A gente tem um campo de preocupações, de coisas que a gente tem na nossa cabeça, situações que a gente precisa resolver, que fogem da nossa capacidade de controle. Eu não controlo o tempo, eu não controlo se faz chuva ou se faz sol, eu não controlo o governo, eu não controlo o preço dos alimentos, eu não controlo várias coisas. Aliás, a maior parte das coisas eu não tenho controle. Eu não controlo como o outro vai reagir àquilo que eu fizer. Eu não controlo como o outro vai reagir diante daquilo que eu falar. Então, a gente tem uma capacidade de ação limitada. E as nossas preocupações, elas extrapolam esse nosso poder de ação, esse nosso poder de influência. E o que eu preciso ter em mente quando eu olho para isso? Que essas preocupações que eu tenho, das quais eu não tenho como mudá-las diretamente, o meu foco de atenção precisa parar de ser nessa preocupação e começar a ser dentro do que eu posso fazer, dentro do meu poder de influência.
Se a gente fosse pensar em um círculo, a gente veria um círculo grande em que estão todas as minhas preocupações, que podem ou não depender de mim. Então, todas as preocupações da vida, a gente se preocupa com os nossos filhos, a gente se preocupa com o governo, a gente se preocupa com a nossa segurança, a gente se preocupa com pagar boleto, com o almoço que precisa ser preparado, a gente se preocupa com a roupa que tem que lavar, todo esse campo de preocupações. Dentro desse campo de preocupações, existe um círculo lá dentro que é o nosso poder de influência, que é o nosso poder de resolver essas preocupações. Então, a gente pode imaginar um círculo maior sendo o círculo das preocupações e um círculo menor ali dentro, que é onde eu posso agir. Esse círculo menor é onde deve estar o foco da minha atenção, porque é ali que eu consigo agir. Existem preocupações que estão para além da minha capacidade de fazer alguma coisa. E quando, por exemplo, eu tenho um problema, digamos numa escala de 0 a 5, um problema de nível 5, tá? O problema maior de todos. Mas a minha capacidade de agir, ela é nível 2, digamos assim. O que eu preciso fazer para lidar com essa situação? É trabalhar nesse meu poder pessoal, nessa minha capacidade de resolver esse problema. Como? Adquirindo habilidades, adquirindo informação, buscando formas de enxergar esse problema de uma forma diferente, para que eu possa agir de uma forma mais assertiva, para que eu possa realmente atuar onde eu tenho capacidade. Por exemplo, investidores da Bolsa de Valores, eles não têm poder de influenciar o mercado, muitas vezes, dependendo do tamanho desse investidor. O que eles podem é analisar os dados e fazer escolhas melhores. E como é que eles fazem escolhas melhores? Tendo mais dados, tendo mais expertise naquele assunto. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente tem um problema que parece maior que a gente precisa desenvolver habilidades para que a gente seja capaz de lidar com a parte que nos cabe. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com coisas que a gente não influencia e a gente despende uma energia que seria muito mais bem direcionada se a gente focasse em trabalhar nós mesmos. Aí a gente olha e fala assim, mas é culpa do meu marido que não me ajuda em casa, é culpa do meu filho que não presta atenção naquilo que eu falo, é culpa do meu chefe que não reconhece os meus talentos. E essa postura faz com que a gente aumente a nossa frustração, a nossa sensação de impotência. E é até interessante que teve é um poema, se não me engano, ou um conto de um escritor inglês chamado T.S. Eliot. E ele diz o seguinte, que a mulher foi procurar o terapeuta e ela disse que ela tinha entendido que a causa de todos os problemas, qual era a causa de todos os problemas. E o terapeuta falou, é mesmo? Aí disse, sim, a responsável pelos meus problemas sou eu. E aí o terapeuta fica impressionado com essa conclusão e pergunta por quê? Ela falou assim, porque se eu for culpar a razão dos meus problemas para Deus, para o tempo e para coisas, para os outros, eu não tenho controle. Agora, se eu trago essa responsabilidade para mim, eu consigo fazer algo sobre. Então, quando a gente está focando que o problema é do outro, que o outro não me reconhece, o outro não é responsável, o outro não age da maneira certa, eu estou perdendo o meu poder. Eu estou enfraquecendo a minha capacidade de ação e de resolver esse problema que está acontecendo na minha vida. Como que eu posso, dentro das minhas limitações, agir de uma forma mais elevada para que esse problema não se torne um problema ainda maior? Porque a partir das nossas ações, aquilo que é ruim pode se tornar um inferno, pode se tornar muito pior. Então, qual é a disposição que eu tenho dentro de mim de ser parte da solução e não do problema? Como que eu olho para as circunstâncias da vida, para os problemas da vida, e consigo focar naquilo que eu posso fazer naquele determinado momento?
Quando eu começo a focar nesse meu poder de influência, eu vou expandindo a minha capacidade de lidar com as preocupações. Por quê? Porque eu vou aumentando o meu poder pessoal. Eu vou aumentando a minha capacidade de resiliência, a minha capacidade de tomar boas decisões, a minha capacidade de olhar para os desafios da vida e entender que sempre existe algo a ser aproveitado. Toda adversidade contém dentro de si a semente de um benefício equivalente. Ou seja, toda dificuldade, toda tragédia contém dentro de si uma potência de um benefício, de uma oportunidade de seu igual tamanho ou maior. A gente pode observar que na própria história, né, momentos de grandes desafios, momentos como, por exemplo, a pandemia Covid, foi terrível, mas ao mesmo tempo trouxe para a gente tantas percepções, tantas outras formas de agir no mundo, uma expansão e um crescimento que talvez sem essa pandemia a gente talvez levasse muito mais tempo para conseguir chegar nesse lugar onde a gente está hoje, enquanto sociedade. E claro, né, a gente pensa ainda tem muita coisa a ser feita, sim, mas nós estamos a caminho, nós estamos, né, buscando ser cada dia melhores. E aí, quando a gente consegue cada vez mais olhar para o que nos cabe dentro daquela situação, eu me torno um ser humano melhor. E se eu me torno um ser humano melhor, eu acabo influenciando as pessoas que convivem comigo. Então, se cada um de nós focar no nosso poder de influência dentro das situações em que a gente está inserido, se cada um de nós fizer isso, provavelmente a gente vai ter em pouco tempo, em algum tempo, uma melhora da sociedade dentro, né? Uma melhora dentro da sociedade. Porque se eu paro de culpar o meu vizinho pelas minhas mazelas, se eu paro de culpar o meu marido e começo a assumir a responsabilidade por aquilo que me cabe, a relação vai ficando mais harmoniosa, não é mesmo? E como que a gente pode fazer isso de uma forma prática, de uma forma mais passo a passo, né? Uma coisa muito importante para a gente poder agir em relação aos nossos problemas, à nossa vida e aumentar o nosso poder pessoal e aumentar a nossa capacidade de influência sobre aquilo que nos acontece, é fortalecendo a nossa autoconfiança. E como que a gente fortalece a nossa autoconfiança? A partir de uma relação que nós temos com nós mesmas de confiança. Então, eu me prometo algo e eu cumpro esse algo. A relação de confiança, ela se estabelece dessa forma. A pessoa fala que ela vai fazer uma coisa com você e ela cumpre aquilo, não é mesmo? E você começa a construir uma relação de confiança, você começa a perceber que essa pessoa é confiável. Quando a gente fala de autoconfiança, esse processo é com você mesmo. Então, assuma pequenos compromissos e seja fiel a eles. Assim, você vai aumentar o seu campo de influência. Então, por exemplo, se você pratica atividade física, se você cuida da sua alimentação, a chance de você ter uma doença, a chance de você ter um problema no futuro diminui. Você contribui para a sua saúde dessa forma. Ah, mas ainda assim tem gente que faz atividade física e adoece. Sim, existe isso. Isso acontece. E ela vai lidar com essa doença. A atividade física vai ajudar a liberar endorfina, serotonina, e ela vai ser capaz de lidar com essa questão também. Quando a gente tem essa percepção de que nós temos um certo poder, mas não todo o poder, porque nós não somos criadores 100% da nossa realidade, a gente é co-criador, a gente cria junto, a gente entende que a gente pode se esforçar, mas ainda assim as coisas podem sair de uma forma que a gente não planejou. Porque a vida é assim. Isso é da vida. A gente não tem controle sobre tudo que nos acontece. A gente tem só controle sobre quem a gente é perante aquilo que nos acontece. Então, por que você faz o que você faz? Você cuida da sua saúde só porque você pensa na garantia de que aquilo ali vai te trazer benefícios no final da vida? Ou você cuida da sua saúde porque isso é o que você é? Porque isso é o que te cabe, né? Eu cuido da minha saúde porque o meu corpo é uma máquina que foi feita para se movimentar. Então,
Eu sou essa pessoa que cuida da saúde, independentemente do que aconteça. Né? A gente, nos tempos de hoje, a gente faz as coisas esperando sempre o resultado, e não pela coisa em si. E isso nos deixa muito ansiosos e muito frustrados quando as nossas expectativas não são atendidas. Então, faça porque isso é quem você é. Se alimentar bem é um ato de amor e cuidado com você mesmo. Cuidar do seu corpo é um ato de amor e de cuidado com você mesmo. Talvez as coisas não saiam como você planejava, mas você está sendo fiel àquilo que você se propôs, e é isso que importa. Então, outra forma da gente conseguir lidar com e fortalecer esse nosso poder de influência sobre a nossa vida e sobre aquilo que nos acontece, é a gente não julgar os outros, não apontar o dedo na cara dos outros, né? Porque às vezes a gente fica assim, você não contribuiu para o sucesso desse empreendimento. E isso, além de não resolver o problema, vai piorar a relação de vocês. Então, algo aconteceu que, de repente, dependia da ação do outro e você acabou apontando o dedo para essa pessoa. Além dela não mudar o comportamento dela, ela vai ficar amargurada e ressentido com você. Você, no futuro, pode voltar a ter problema. Então, ao invés de apontar o dedo, seja um modelo de ser humano que as pessoas possam se inspirar. E a partir dessa inspiração, a partir dessa sua ação no mundo, elas começam a ser um pouco melhor. Por quê? Porque o contraste pega, gente. Quando a gente olha alguém que consegue superar várias adversidades, que apesar do mau tempo, tá ali encorajado, sorrindo, otimista, né? Passando e por onde ele passa, ele tenta alegrar os ambientes, trazer sempre uma coisa boa, uma frase inspiracional. Essa pessoa, ela gera na gente uma inspiração. E a gente, pelo contraste, percebe às vezes a nossa mediocridade e vai em busca de se melhorar. O ser humano tem isso, o ser humano busca ser melhor. Alfred Adler chamava isso de a busca da superioridade. Ele dizia que a gente tem isso, essa busca por ser cada vez melhor, porque a gente é muito dependente, né? A gente nasce impotente, a gente precisa do outro para poder sobreviver. Então, a gente tem sempre essa busca por essa autonomia, por essa independência a partir de ser cada vez melhor. Então, acredite, o seu ser busca ser melhor. Tanto que a gente não começa um empreendimento ou algo, algum projeto na nossa vida esperando que ele fracasse. A gente espera que aquilo seja bem sucedido. Então, a gente está sempre, essa natureza do ser humano, em busca de ser um pouco melhor. Pode ser que essa busca de ser um pouco melhor seja algo extremamente destrutivo, né? Por exemplo, Hitler buscava formas melhores de assassinar as pessoas em massa. É péssimo, né? Mas existe essa pulsão do ser humano de fazer as coisas melhor, de ser mais eficiente. Então, isso é a natureza humana. Então, se você é o exemplo de algo melhor, acredite, as pessoas ao seu redor estão sendo inspiradas por isso. Então, outra forma da gente conseguir lidar melhor com os problemas da vida é sendo parte da solução e não do problema. E é aquilo que eu trouxe para vocês anteriormente. Às vezes a nossa conduta diante de alguma situação pode agravar ela ainda mais. Né? Como, por exemplo, o próprio apontar o dedo. Pode gerar uma situação ainda mais desconfortável. Às vezes a gente está magoada com uma pessoa, a gente está ferida, e a gente quer ferir essa pessoa na mesma medida. Só que essa conduta não vai melhorar a relação, não vai resolver o problema, e você ainda provavelmente vai se sentir mal consigo mesmo. Por mais que você diga, mas essa pessoa mereceu, mas lá no fundo, lá no fundinho do seu ser, você sabe que você não ajuda da melhor maneira que você poderia. Então, será que vale a pena pagar na mesma moeda? Fica aí a reflexão. Toda vez que você observar um problema, seja na sua instituição, no seu trabalho, na sua família, nos seus colegas, olha para esse problema e pensa como que nós podemos resolver e já traga a solução junto. Isso, aliás, abre muitas portas na vida da gente. Isso, aliás, abre muitas portas. A capacidade de resolver os problemas, não só de apontá-los.
Outra coisa que é muito importante é a gente ter consciência das nossas limitações, das nossas fraquezas, daquilo que a gente precisa melhorar. E eu não falo isso de um lugar de ser autocrítico, de buscar, de ser perfeccionista e, né, e sempre com o chicote na mão, não. Mas de ser sincero com você, eu preciso melhorar minha comunicação aqui com meu filho, eu percebo que eu cobro muito e tenho pouca amorosidade na minha fala, pouca gentileza, como que reflita sobre isso, como que eu posso mostrar para o meu filho a importância dele fazer a cama, por exemplo, né? Como que eu posso tratar disso de uma forma que ele não se sinta mal, né? E aí a gente começa a trabalhar as nossas fraquezas e não desculpá-las, porque a gente tem a mania, né, de quando a gente percebe alguma deficiência em nós, né, alguma limitação, a justificar, a racionalizar. E, de novo, isso não resolve o problema, né? Muito pelo contrário, às vezes ainda nos torna condescendente com eles. É que eu sou assim mesmo. Eu não consigo falar em público. Eu sou assim mesmo. Eu não consigo expressar meus sentimentos. Eu não consigo ser cortês, né? E a gente acaba se engessando. Outra coisa que a gente pode fazer de uma forma prática é quando você errar, quando você agir mal, na hora, assume o seu erro, se responsabiliza por ele. E o que levou a esse erro? Como que você pode agir de uma forma diferente da próxima vez? Os erros, eles não dizem que a gente é mal, eles só dizem que talvez a gente pode agir de uma outra forma. A gente comete um erro com uma pessoa e às vezes a gente faz o quê? Muitas vezes a gente fica se martirizando. Nossa, fica super arrependido, e aquilo fica, né, aquela sensação horrorosa e tal, que que não é proativa, que não resolve também o problema, né? Então, a gente reconhece o erro, corrige o erro, né? Vai, pede desculpas, responsabiliza, né? Tenta fazer de uma outra forma para que aquilo não aconteça mais e a gente aprende com esse erro. Pronto. É muito comum que atletas de alto nível, quando eles estão ali jogando tênis, jogando futebol e cometem um erro, eles precisam de algo que eles não carreguem esse erro com eles. Senão, a forma como você lida com esse erro vai impactar os próximos movimentos, né? Inclusive, teve um tenista, que eu não me lembro quem foi, mas que estavam comentando que ele tinha mais vitórias, mas ao mesmo tempo ele tinha muitos erros nos pontos. Ele perdeu vários pontos, mas ainda assim ele saiu vitorioso no contexto geral. Ele fala que quando ele cometia um erro, ele não deixava que esse erro contaminasse a próxima jogada. E às vezes a gente fica carregando aquilo como uma bola de prisioneiro, sabe? Que você vai arrastando os seus erros e se culpando e se chicoteando, dizendo para si mesmo o quanto você é um ser inútil. Isso prejudica todo o teu futuro, todas as tuas atitudes agora. Então, olhe para aquilo que você cometeu de errado, corrija o que for possível ser corrigido e já antecipa quando acontecer essa situação novamente, como que você vai agir? Mentaliza, reflita sobre isso, porque na hora que isso acontecer, você tem uma outra maneira de agir, certo? Outro ponto, foca naquilo que você pode fazer. Você não controla o preço da gasolina. Você não controla quem vai ser eleito na próxima eleição. Você não controla o seu chefe. Então, foca naquilo que você pode fazer. Toda vez que você começar a pensar que o problema está no outro, que o problema está na circunstância, que alguém é culpado pela situação que você se encontra, o maior erro está nesse pensamento. Porque esse pensamento, ele não te empodera. Ele não te dá poder, ele tira o teu poder. É igual aquela paciente que foi no consultório que eu trouxe para vocês, falou: se eu culpar a Deus, se eu culpar os outros, eu não tenho nada para fazer. Agora, se eu pego a responsabilidade para mim, eu começo a criar um campo de ação.
Por isso, quando a gente pensa nos problemas, nas preocupações da vida, elas são enormes e elas são muitas. E quando você começa a concentrar a sua atenção, a sua energia para aquilo que está sob o seu controle e parar de se envenenar com aquilo que você não pode fazer nada, você começa a ir assumindo o poder da sua vida e lidando com os problemas de uma forma mais tranquila, mais assertiva, mais responsável e realmente aprendendo com os desafios e adversidades que acontecem na vida. Certo? Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Já te convido para me seguir nas redes sociais, no thaisrosa.astro, Thaís com TH. Também estou no YouTube, no Spotify. Todos os episódios aqui do Spotify, depois eles são disponibilizados no YouTube também. Então, não sei por que canal você está me assistindo, mas caso você vá parar lá no Instagram, comenta comigo que você veio a partir desse episódio, eu vou ficar muito feliz em saber. E me conta se isso fez sentido para você, se isso te ajudou de alguma forma, para que eu possa produzir mais conteúdos que sejam de valor para vocês. Tá certo? Um beijo grande e a gente se vê.